Salve Zerotes, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. E como primeiro vídeo, nada melhor do que falar sobre a pessoa que está começando no WoW. E aí vamos fazer um tier list sobre as classes que são mais indicadas, menos indicadas, as especializações que são mais indicadas e menos indicadas. A ideia aqui é do novato no jogo, mas não que pegou o nível 1. Eu acho que o WoW ele é bastante amigável para quem pega nível 1. Mas a curva de aprendizado até o endgame, até hoje o nível 80, ela não é tão clara e não é tão boa, não acho, tá? Eu acho que o WoW ele te entrega tudo muito fácil, no final você chega lá e tu tem que começar a fazer um monte de coisa que você não estava muito acostumado. Mas como se diz há muito tempo e hoje é uma verdade quase que absoluta dentro do jogo, o jogo começa mesmo no endgame. Por isso que ele, inclusive, te empurra para você upar o mais rápido possível. Por isso eu resolvi começar esse canal com esse tier list de classes que são mais fáceis de você desempenhar a função e as menos fáceis, e algumas que, por alguma questão muito específica, não sejam aconselháveis, tá certo? Então a gente vai conversar sobre todas as specs, não vou falar sobre os Hero Talents, porque aí muda alguma coisa ou outra, mas em essência a especialidade acaba sendo a mesma. Então, beleza. Então o nosso critério vai ser esse. Ah, é uma spec de tanque? Então eu vou considerar. É fácil tancar com essa classe? É uma spec de healer? É fácil tancar, healar com essa classe? É DPS? A mecânica de DPS é tranquila? Vamos nisso, beleza? Então vamos começar. Vamos começar com os guerreiros, né? A coisa aqui está quase de trás para frente, em questão alfabética. Começar com o guerreiro. O guerreiro proteção. Eu acho o guerreiro proteção um guerreiro muito tranquilo. Se você começa a upar de proteção, vai fazendo umas masmorras, ali você pega a mecânica central dele muito fácil. O aprendizado acaba sendo muito suave, porque é um tanque muito robusto. Então ele com certeza é uma classe bastante aconselhável, bastante fácil para você aprender e fazer e desempenhar sua função a contento lá na frente. Inclusive hoje em dia é um dos grandes tanques do jogo, tá? Guerreiro Fúria, como DPS, tranquilo, muito, muito suave, tem poucos botões, pouca mecânica, tem pouco proc acontecendo, vai muito suavemente você consegue fazer aí a sua função de dar um bom dano, tá? É um dos guerreiros bastante usados hoje em dia. Ao contrário do Armas. O Armas eu coloco no médio porque ele envolve um pouco mais de técnica, por assim dizer. Tem alguns procs, sinergias entre habilidades para você maximizar. Então é muita coisa para um novato ficar de olho. Tem classes muito piores aí, tá? Muito piores. Mas para um novato ficar de olho, eu acho que Fúria ele acaba sendo mais aconselhável. De uma forma geral, a classe guerreira é uma classe aconselhável para quem está começando, tá? É básica, não tem, não é uma classe escalafobética no sentido do gameplay, no sentido da fantasia. Ela é uma classe muito familiar para você. Então você que começou agora, quero bater, ou quero tancar, né? Veio de algum outro jogo, já tem uma noção do que é tancar, do que é rilar. O guerreiro tá ali nas cabeças, tá? Aí nós vimos pro xamã. Xamã, restauração. Fácil. Vou botar fácil, mas não vou botar. Pode ser um fácil aqui no último, por conta dos totens. Xamã tem curas muito diretas, curas diretas, curas ao longo do tempo, mas os totens eles podem trazer uma complicação para uma galera que está começando. A maioria não, todos eles não são colocados no alvo, então você precisa indicar a área que ele vai aparecer. As áreas são limitadas de efeito da maioria dos totens, então é um healer muito fácil, mas o totem traz uma dificuldade mas que não bota ele no médio, mas aqui, comparando, fazendo um comparativo agora com o Guerreiro, ele é o menos fácil dos que está aqui até agora, beleza? Xamã de aperfeiçoamento. Eu acho ele difícil. Acho ele difícil. Ele começa muito fácil, muito tranquilo. Mas tu chega no nível 80 com todos os talentos lá, é uma quantidade enorme de coisa acontecendo, tudo muito rápido. Você tem que ter respostas muito rápidas, porque senão você perde recurso, você acaba perdendo tempo e perdendo dano. Como eu estou analisando aqui o desempenho da função, o xamã de aprimoramento, você precisa estar muito ligado. Você precisa estar muito ligado e essa curva, ela não vai muito facilmente contigo durante o leveling.
Você vai com habilidades muito básicas e depois você começa a ter um monte de talentos e eles começam a conversar entre si. E quando você vê, você tá apertando, você tá virando um pianista, você virou o Lorde Vinheteiro do teclado e tá batendo aqui nas tuas letras aqui de uma forma brutal e não para, não para. Não acho aconselhável, não. Não acho mesmo. Eu vou pegar o outro xamã, que é o xamã elemental. O xamã elemental eu acho fácil. Eu acho fácil. Ele tem mecânica, ele não é simplesmente sai batendo, né? Por exemplo, como o mago de gelo, mas o elemental ele é bem tranquilo. Tem pouca coisa acontecendo e muita coisa repetida. Então você pega isso mais facilmente, você se familiariza mais facilmente com as mecânicas da classe. Então o Xamã fica aí também mais ou menos como o guerreiro, só que ele tem essa pegada do aprimoramento. Se tu quiser bater corpo a corpo com o Xamã, você vai dar uma sofrida. Se tu quiser pegar uma build que seja uma build mais aconselhável, né, hoje em dia no meta e tudo mais, é uma classe mais difícil, beleza? Beleza. Então vamos agora aqui. Ladino de subterfúgio. Tem muito tempo que eu não jogo de ladino. Mas conversei com um amigo que joga, e ele é o seguinte: o subterfúgio eu coloco no difícil porque, fazendo um comparativo com os outros dois, assassinato e fora da lei. Porque envolve dano mágico, mas envolve muita habilidade de espreitar. Espreitar do druida, tá? O nome do stealth. Envolve muita habilidade de stealth, então você fica com aquela barra trocando, isso pode confundir a pessoa mais novata. Por mais que ela vá se acostumar durante o leveling a essa troca, no ambiente de combate você não tem aquele tempo que normalmente um ladino tem para poder pensar, para poder fazer melhor o ataque aqui, dar um stun aqui, ali e resolve os mobs de forma isolada, muitas das vezes. O ladino num combate, numa masmorra, mesmo numa raid, ele precisa ter uma decisão mais rápida, senão o dano dele vai cair. E assim, considerando um novato, ele dificilmente vai estar no top DPS, pode ser que ele seja até tirado da masmorra. Então, é melhor que evite o ladino de subterfúgio por enquanto. O assassinato, eu já acho o assassinato fácil. Inclusive mais fácil que o elemental. E considerando aqui comparativamente, eu botaria aqui a Tardo Fúria. Porque você tem venenos, mas esses venenos não envolvem outros não envolvem procs, envolve mais o encantamento ou uso de habilidades específicas que dão dano de veneno, de natureza no caso. Dots faz realmente uma morte rápida nos personagens, então eu acho ele bastante bem fácil. E agora o fora da lei eu já não colocaria no fácil, colocaria aqui no médio, junto com Arms, até depois, um pouco mais difícil que o Arms, porque muito proc. Muita coisa acontecendo também, aparece um proc, tu tem que dar o tiro, um tiro melhorado mais rápido. Tem a questão dos dados que você precisa rolar para poder ter bônus específicos, e é aleatório. Então o Ladino também fica ali numa classe mais complicada. E eu colocaria o Ladino como um todo numa classe não aconselhável pela dificuldade que você vai ter de arrumar grupos. Ladino é uma classe que não sei por que o povo não leva muito para as masmorras. A Raid até consegue, mas tem essa dificuldade. Não sei, honestamente não sei porquê. É uma classe muito voltada para o PVP, sempre foi. E acredito que hoje ainda seja. E tem essa. Sofre meio com preconceito. A Blizzard meio que também que esqueceu deles e. Então eu colocaria aqui. Mas separadamente, eu deixo dessa forma. Subterfúgio, difícil, fora da lei no médio, por conta dos procs. É muito legal de jogar, mas os procs dão uma dificultada no desenvolvimento do DPS. E assassinato no fácil, porque ali você resolve rapidamente as coisas. Beleza? Sacerdote. Sacerdote vai dar uma complicada. Sombra. Médio, eu colocaria médio para difícil. Talvez eu colocasse aqui. Não sei. Eu vou botar no médio. Vou botar no médio porque ele tem um dano muito substancial. Ele não é difícil você aplicar o dano. É médio, é médio. Não é difícil você aplicar o dano. Muitas magias aplicam os danos por tempo, né, que a gente chama de dot, aplicam juntos, então você não precisa apertar dois botões, você aperta um botão só que as duas magias já acontecem. A mecânica não é difícil, você enche a insanidade quando ela está pronta para usar.
A magia que você precisa usar, ela literalmente brilha na sua tela para fazer isso. Então o sistema já vai te indicando meio o que fazer. E muitas das coisas acontecem meio por si só. Então, eu acho que dá. O healer, o Holy, cara, o Holy eu acho fácil. Eu não sei por que, que o Holy não tá nas cabeças, tá? Ele sempre. Ele é assim, ele é o básico do básico. Acho que eu vou botar ele até mais fácil que proteção. Ele é o básico do básico. Ele é o cara assim, ó, o cara tomou dano, teu aliado tomou dano, você dá uma cura nele. Teu tomou dano, você dá uma cura nele. Acabou. Evita a morte das pessoas. Ele é muito poderoso na sua concepção. Talvez agora, nessa época que tanques estão tomando muito dano, não haja a facilidade de você dar uma cura direta e salvar, dar uma cura direta e salvar. Só que, pensando na classe por si, nas mecânicas da classe por si, eu acho bem, bem tranquilo. Ao contrário de disciplina, eu acho diretamente não aconselhável. Aliás, isso aqui tá errado, não é nem aconselhável, é não aconselhável. Vamos escrever não aconselhável. Porque é um DPE, praticamente, é um healer que dá cura através do dano. Então você precisa ter olhos para os inimigos na raid, os inimigos na masmorra, os seus aliados, o dano que você dá, a forma, a mecânica com que você vai aumentando o seu dano para poder dar mais cura. É muita coisa acontecendo, é uma mecânica muito intrincada para um cara que começou agora. Existem outras classes de healer que também curam com dano e dão de uma forma mais fácil. Para você de repente se habituar a ela. Vamos até falar de uma agora, a próxima. Você se habituar a essa ideia e depois, se você quiser levar isso para níveis é, profissionais, vamos dizer assim, o sacerdote de disciplina ele passa a ser aconselhável ainda no difícil. Ele é uma classe difícil, uma spec difícil. Mas para o novato, não aconselho de jeito nenhum. O Paladino Holy, honestamente, hoje eu acho ele médio para difícil, tá? Então eu acho ele aqui também médio para difícil porque facilitou com o Arauto do Sol, facilitou, mas considerando somente o Holy, falta o Hot, falta a cura por tempo. Então é muita cura direta, curas grandes, mas numa situação. E falta cura a AOE também, cura em área. A cura em área dele é muito, muito, muito porca. Então, numa situação em que de muito dano, considerando um novato, ele vai ter dificuldade já natural para se habituar, é, ele vai ter essa dificuldade. Só que a cura do paladino é muito alta. Você dá duas curas, você topa o cara. Então não vou colocar no difícil, porque no desespero você consegue. Fora que Paladino tem muito recurso. Então se você ler os talentos direitinho e se lembrar onde você colocou cada um ali, para mim vai de boa. Mas fico no médio, caindo pro difícil, pensando no novato, beleza? Retribuição fácil. Paladino Retribuição, cara, ele é o. Agora tem dúvida. Vou botar aqui. É basicamente o mesmo princípio do sacerdote sagrado. Ele é o que dá porrada simplesmente e pronto, não tem história, não tem história. Você desde o início vai entender como funciona a geração de poder sagrado. E desde o início você vai entender como funciona gastar poder sagrado. Quando tu chegar no 80, tu já tá com os dedinhos tudo sabendo onde fazer, o que fazer, que tu vai descer porrada. Vai descer porrada. Então, é assim, talvez seja o DPS mais aconselhável a ser jogado é o Paladino da Retribuição. Mais aconselhável, tá? O paladino de cura ou proteção, eu acho fácil, mas ele tem algumas questões que o guerreiro, por exemplo, não tem, né? O segundo tanque até agora aparecendo aqui. O guerreiro, o paladino, ele precisa gerar poder sagrado para poder bater com o escudo, para poder ganhar o bônus de armadura ali. Precisa ficar meio preso na consagração. Então ele é um tanque meio imóvel, né? Tá certo, porque a consagração recarrega em, sei lá, 6 segundos. Mas durante 6 segundos você fica meio preso na sua área de consagração. Então eu fico ali no médio, coloco ele até abaixo aqui do. Posso quase colocar aqui, ele não é tão mais difícil do que. Não é mais difícil do que o fora da lei, não. Mas ele é um pouquinho mais intrincado, tá? Um pouquinho mais intrincado. Monge. Monge Mistweaver, né? Tecelão da Névoa. Tecelão da Névoa ele é complicado. Eu acho ele, eu acho ele difícil. Eu acho ele difícil. Não porque tem muita coisa acontecendo, não porque não tem. Só que deram uma reduzida nos recursos dele. Ele virou um monge muito focado em uma sinergia entre as suas habilidades e em cima das brumas de renovação, se eu não me engano, que elas são meio limitadas. E aí você tem dois estilos de jogo, na mítica mais, na masmorra, você vai fazer
o chamado Fist Weaver, né? O que bate curando, corpo a corpo. Então isso dá uma dificultada. Na masmorra você não precisa. Se quiser, pode, mas você não precisa. Então são dois jogos bem diferentes. Mas não acho que você já foi um tanque, um healer muito, muito tranquilo. Hoje eu já não acho tanto, não. Então acho que aqui, no difícil, talvez o mais difícil até agora, sem dúvida. O DPS, fácil. Fácil, vou botar aqui, fácil. Posso colocar ele aqui porque também é simples. Porrada, porrada, porrada. Tem muitos golpes para você dar e o sistema ele não te pune, ele não te impede de você dar golpes repetidas vezes, o mesmo. Mas a maestria dele é o próximo golpe, se for diferente do golpe anterior, ele é mais forte. Então você fica realmente batendo muito, só que não são procs, não são coisas que você precisa fazer naquela janela. Você vai fazer na ordem que você quiser. Você pode dar um palma do tigre, chute blackout, palma do tigre de volta, se você quiser. Palma do tigre, chute blackout e o chute ascendente. Você escolhe a tua ordem. Claro, claro. Você vai pegar um guia, ele vai ter a rotação melhor. Mas se você não quiser seguir, você não segue. Você não é obrigado a seguir. E o sistema, você tem 6 pontos de chi para poder usar. Dificilmente você fica sem recurso. Então é muito, muito suave. Só coloco ele atrás do guerreiro, fúria, porque tem o ponto de chi. Então você precisa ir construindo isso. Enquanto o guerreiro fúria, você chegou e encostou no cara, tua fúria fica lá no alto. Você não fica sem recurso absolutamente nunca. Beleza? O monge tanque. Eu acho que o monge tanque ele é o tanque mais fácil que você tem para começar. Ele tem mecânica, uma mecânica muito diferente de todos os outros. Só que tudo na mecânica dele é brutalmente automática. É, a maior defesa dele está 100% do tempo ativa. A forma que você aumenta o potencial dessa defesa acontece naturalmente quando você dá dano. Então você não precisa usar uma habilidade específica para poder aumentar isso. E quando essa defesa precisa de uma ação extra, essa ação extra pisca na sua tela. Então o jogo está te dizendo como jogar de monge. Tá, tá certo. Ele é um monge punitivo? Ele é um monge punitivo se você não tiver cuidado. Só que pensando em mecânica, pensando na facilidade com que se desenvolve isso, eu acho que ele é o mais fácil. Por exemplo, o guerreiro. Se você não usar levantar escudo, você vai tomar mais dano. Ponto. O monge, se você tomar porrada, automaticamente uma parte desse golpe vai para o cambalear. E a menos que você fique parado em frente ao mob que está te batendo, se você der um golpe, vai aumentar o teu cambalear naturalmente. E vai ter uma barrinha dizendo quanto dano você está cambaleando. E se essa barrinha chegar lá em cima, ficar muito próxima do topo, a cerveja que purifica o cambalear vai brigar na tua tela. Então o jogo está te dizendo como jogar. Ele está jogando para você e o que você tem que fazer ele te mostra. Então eu acho muito fácil. Beleza? Mago de Gelo. Mago de Gelo, facinho, facinho, facinho também. Talvez aqui, com certeza. Não tem mecânica, você usa os golpes. Ponto. Simples assim. Você não tem mais o que fazer. Você simplesmente bate, congela e vai dando dano. O resto disso é rotação. Acabou. É decidir o que usar na hora certa. Com relação ao mob, não tem nada acontecendo pra ti, sabe? Não tem nada que te impeça de jogar 15 lanças de gelo uma atrás da outra. Vai ser horrível, mas você pode fazer. Não tem problema. Mago de fogo, já bota no médio porque tem mecânica de crítico, de aquecimento. Você dá um golpe, dá crítico esse golpe, o próximo é bom que seja crítico de novo. Então você tem golpes específicos para dar para poder aumentar essa chance ou garantir. Então tu tem que ficar de olho um pouco mais. O arcano eu acho difícil. Questão da mana, talvez aqui seja o mais difícil por enquanto. Pensando, mas cadê? Não vem para cá. Não consigo. Ah, foi. É o mais difícil por enquanto, porque você tem que fazer gerenciamento de mana. Facilitou muito. Recentemente, né, fizeram um rework que deu uma facilitada muito grande. Mas se eu for comparar com os outros magos, eu não posso deixar o mago arcano fora do difícil, não. Não posso, não. Caçador. Caçador de precisão, né? O símbolo do jogo não é esse, tá? Mas eu não achei. Não consegui achar pra poder baixar o símbolo. Aqui nós temos um caçador que eu acho fácil. Não faço pra cá, mas acho fácil. Porque também não tem mecânicas específicas, você simplesmente atira, 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 atira. Se tu quiser dificultar, você bota o talento lá que sem pet você ganha mais dano, mas fica sem o pet, fica sem o guarda-costas, o cara que te proteja. Para você que está iniciando, eu não aconselho isso, mas é uma classe muito fácil, muito suave de se jogar, uma spec muito fácil de se jogar.
Ah, ao, con- ao contrário do sobrevivência. Sobrevivência eu já posso colocar aqui do quase difícil. Melee. Teve um rework bom, recente, mas é melee, sabe? Corpo a corpo, já é por si só mais arriscado. Defesas não são muito boas. Tem mecânicas com bombinha, com a bomba. Às vezes você pode até agrar outros mobs fora do uma ideia ali do pool por conta disso, porque as bombas espalham, né? Enfim, eu acho ele não é difícil, mas também não é fácil como o MM e infinitamente menos fácil do que BM, que, pô, BM é até difícil de achar um canto aqui. Eu acho que eu vou pôr BM. BM é mais fácil que Paladino, sem dúvida. Aliás, BM é mais fácil que tudo. Você tem dois pets, você invoca mais pets, você não tem nenhuma habilidade que te faça ficar parado, você pode se movimentar o tempo inteiro enquanto bate, você pode pular enquanto bate, você pode fazer tudo enquanto você está usando todas as suas magias. Você não fica sem recurso. A única coisa que você talvez precise ficar administrando é o tiro lá que dá o buff que aumenta a sua concentração. Só. De resto, tá dado. Aí vamos pro Evoker. O conjurante de aprimoramento, famigerado AUG, não aconselhável, porque ele é uma classe fora das outras classes. Ele é uma classe de melhorar, buffar os seus aliados. Tem mecânicas voltadas para isso. Apesar de marcada como DPS, como uma classe de dano, não é a função primária dele. Ele também não é um healer, ele minimamente também não é um tanque. Ele tem que ficar ali, é o bardo, né? Falar, é o bardo do WoW. Porque ele tem que ficar dando os buffs de todo mundo e manuseando, fazendo a manutenção desses buffs através de uma barrinha e as habilidades vão estendendo a duração desses buffs. Então, assim, para quem está começando, não é aconselhável mesmo, porque upar com AUG é difícil, porque ele tem pouquíssimo dano. E depois, quando você encontrar masmorras e tal, onde você de fato vai aprender, você vai fazer a tua função, porque é uma classe, uma spec especificamente para ser jogada com outras pessoas, aí você vai começar a aprender lá no final. Então é muito difícil, é mais fácil você aprender ainda o jogo, sentir o jogo com outras classes, para depois você se aventurar no AUG. Preservação, o healer, né? O conjurante healer. Eu vou botar aqui no médio, quase caindo pro difícil, porque é o seguinte, pouco alcance, inclusive isso é um defeito, né, uma dificuldade de todo conjurante, pouco alcance para um healer, então um grupo mais espalhado você sofre. Tem magias muito fortes, mas você precisa botar elas para conversar. Elas precisam ter uma sinergia. Não é igual o paladino que tu vai dar duas curas, vai topar o cara, o mago healer, o mago, o sacerdote de cura também, o sagrado. Não é o xamã também que vai ter uma porrada de utilidades e também vai meter duas curas e vai curar e vai topar todo mundo. O, o preservação ele precisa conversar, precisa construir. Tem muitas magias de utilidade, ele tem um potencial muito grande, só que ele tem que ser conversado também. Não é lá muito fácil para quem está começando, tá? Principalmente pela questão do alcance. O alcance é muito complicado. O alcance às vezes até inviabiliza certas partidas com ele. Já o devastação, fácil. Devastação é fácil. Não é tão fácil quanto o precisão, mas pô, ele tem poucas magias. É, eu achei muito intuitivo a forma que você vai fazendo as magias dele. Você percebe que é muito forte, tem um dano, uma explosão de dano muito alta e a janela de repetição delas é muito pequena. Então eu acho que é bastante aconselhável. Se você quiser, falar, quero fazer o Conjurante, quero jogar de dragão, da baforada, esse aí vai suave, tá? Não pega o AUG, não pega o Preservação, vai no Devastação que vai de boa. Vamos entrar nos druidas. Druidas de equilíbrio. Cara, eu acho. Para iniciante, eu acho difícil. Porque é o seguinte: é um difícil que a mecânica é muito complicada. Para você potencializar o seu dano, dar dano com ele é muito fácil. Se você ignorar a mecânica, vai de boa. Só que se você quiser, né, a ideia que é fazer é cumprir bem a sua tarefa de dar dano, você precisa conversar os eclipses. Então você começa, aqui é uma luta de dano único, de dano em alvo só. Você vai começar a sua rotação, o seu dano com
dano em área, porque dar dano em área fortalece o dano em alvo só, e o dano de um alvo só fortalece o dano em área. Tem essa conversa entre esses dois tipos de magia, então isso acaba trazendo uma dificuldade para o iniciante do druida de equilíbrio. O tanque, druida de guardião, é fácil, eu acho. Aqui, pode ser aqui, porque eu acho ele mais difícil que guerreiro. Ele é mais difícil que guerreiro. Ele tem curas, ele tem defesas mais potentes que o do guerreiro, mas precisa ser mais administrada, porque tem menos botões de pânico, beleza? Então você precisa dar essa manuseada aí para poder fazer. Feral, poxa, feral é uma tristeza. Feral, feral eu acho difícil, mais difícil que balança. Cadê? Entra. Porque frágil, trabalha com combo, como ladino, principalmente trabalha com sangramento, então dano ao longo do tempo. Então você vai aplicar um monte de coisa, o bicho ainda não vai, ainda não vai ter morrido. E aí você precisa ficar ali administrando, muitas vezes precisa trocar para urso para você ter um pouquinho de sobrevivência. Não acho muito aconselhável, não. Acho mais aconselhável até, vou jogar aqui, trocar. Se for jogar de DPS, druida e de equilíbrio. A cura, restauração, difícil. Restauração é bem difícil. Porque não trabalha com cura direta, trabalha com cura ao longo do tempo. Não chega a ser desaconselhável, mas o fato de trabalhar com essa cura muitas das vezes dá a sensação de que você não está curando o suficiente. Você bota um monte de cura em cima do cara, o cara toma um dano, o cara morre. Então você precisa conhecer um pouco o que está vindo por aí para já ir trabalhando a cura em cima do teu tanque, do teu DPS, enfim, dos teus aliados. Acho mais difícil. Bruxo. Demonologia. Suave, facinho. Já foi difícil, hoje em dia é tranquilo e até gostoso. Você vai invocando um monte de demônio, é muito tranquilo de jogar. Muito tranquilo de jogar, não tem muita mecânica. A mecânica é do. Eu esqueci o nome da magia, mas é de tipo uma bola de fogo. E quando é hora de usar ela, ela brilha pra você, então você não precisa ficar muito de olho em nada. As coisas meio que vão acontecendo automaticamente, porque você invoca lá os bichos fazem pra você o trabalho. Aflição. Aflição, eu vou colocar. É basicamente como o druida de cura. Trabalha com magias de efeito ao longo do tempo. Então, você vai usar um monte de magia e o bicho vai demorar para morrer, porque ele vai ficar lá sendo consumido por isso. Só que é diferente do druida, por isso que eu vou botar ele no médio, ele não é frágil. Muitas dessas magias te trazem cura, aumenta sua defesa, e você ainda tem o pet, ainda tem lá o Void Walker para poder te proteger. Então, é só uma questão de tempo mesmo. Eu não acho aconselhável para você upar com ela. Não acho. Mas para desenvolver depois que você chega no 80, vai de boa. É médio porque você precisa ficar administrando esses dots todos. Uma coisa é você usar a magia bateu, deu dano e acabou. Outra coisa, você tem que ficar lá olhando aqueles dots funcionando e quando estiver acabando, você renovar. Então isso gera uma certa dificuldade. Diferente aqui, ó. Por exemplo, o Destruição. Destruição, acho fácil. É muito simples. Bateu, porrada, resolveu. Porrada, resolveu. Porrada, resolveu. Porrada, resolveu. É isso. Não tem que administrar muita coisa. E como o Demonologia, você, inclusive, acha. Não, não é tão não é mais fácil que Demonologia. Inclusive, como Demonologia, você, quando tem que usar a magia suprema lá, mas ela brilha pra você. Então, ela te entrega. O Demon Hunter. Demon Hunter eu acho fácil dos dois lados, mas o DPS é fácil, também muito ágil. Se der ruim, tu consegue fugir muito tranquilamente. Então, as magias não são muito intrincadas. Já foi mais fácil, mas eu acho que agora não chega a ser médio, não. Eu acho que ele dá também uma boa classe para você começar, porque tem muita sobrevivência. Muita sobrevivência, tem muitos recursos. E é maneiro, né? Dá 2 pulos, você plana, você vira um demonhão, muito maneiro. O tanque, eu já acho difícil. Vou botar aqui o difícil. Não é mais difícil que isso tudo aqui, não. Mas talvez seja. Enfim, é difícil, porque ele é frágil. Tem muita coisa para você ficar administrando, mantendo o mais tempo ativo possível. Não dá para você manter a tua defesa primária ativa o tempo todo, como é com o monge, como é com o guerreiro, como às vezes consegue o druida. Ele não consegue, então você precisa fazer uma intercalação de magias ali para você manter ela ativa e quando dá ruim tu tem que fugir, tu tem que dar uma
Dá uma fugidinha do mob para dar um tempo da magia voltar, para dar um descanso pro healer. Tem bastante sobrevivência, tem mesmo. Só que a mecânica em si eu acho mais intrincada. Chegamos por último, o Cavaleiro da Morte de Sangue. Eu não acho ele difícil, mas também não acho fácil. Pode ser aqui, pode ser no médio, porque ele é o cara que se cura. Então você toma muito dano, só que tu dá um golpe e tua vida volta toda pro topo. Você precisa administrar uma coisa só, que é o escudo de ossos, que é fácil de você manter o tempo inteiro, mas meio que faz parte da tua rotação ali também. É só ficar de olho com o gasto de recursos. Ele não recupera recursos tão fácil quanto o guerreiro, quanto todos os outros tanques. O recurso dele é um pouco mais cadenciado, então você não pode ter muito frenesi para jogar com, com com o Cavaleiro da Morte de Sangue. Mas ele é bem tranquilo, tem sobrevivência e o potencial dele de jogo sozinho, de single, de fazer o conteúdo sozinho é enorme, porque você muitas das vezes você atingindo um mínimo de habilidade com essa classe, você não precisa nem de healer, você nem lembra que o healer existe. Então vamos em frente. Já foi difícil, hoje tá fácil. Cavaleiro da Morte de Gelo. Dano direto, poucas magias, magias também, muitos procs que brilham para você, que vão te mostrando o que fazer. A sinergia entre elas é muito clara. Você dá um, potencializa o outro, que dá um, enfim. E é muito dano, inclusive é um dos tops aí, dos top DPS do momento. E por fim, também não acho difícil que o Cavaleiro da Morte Profano seja difícil, então eu vou botar aqui no médio. Posso botar aqui no médio, na frente de sobrevivência. Porque é muito legal, você invoca lá um monte de morto-vivo, muito dano mágico. Só a mecânica das doenças, né? Você bota lá a ferida, explode a ferida, bota, explode, você precisa ficar ali de olho de ter a ferida. De aplicar e explodir, aplicar, explodir, aplicar, explodir. E nem sempre é essa, né? Aperta o botão, aperta o outro, aperta o botão, aperta o outro. Às vezes você precisa apertar outro no meio do caminho, que pode dar uma complicada para o iniciante. Mas é também uma classe muito, muito, muito suave. Então a gente termina assim com o não aconselhável, apenas o sacerdote de disciplina e o conjurante de aprimoramento, porque realmente, uma porque a mecânica ela é muito complicada para quem está começando, e o outro porque simplesmente ele só vai começar de fato a aprender no final, lá no final do jogo. Então, não vale a pena você começar com isso e você não ter essa resposta. O jogo precisa te incentivar a seguir adiante, e o AUG, né, o aprimoramento conjurante, ele não vai. E a classe mais fácil para mim, sem dúvida nenhuma, é o caçador domínio das feras, porque nada te impede de jogar. Absolutamente nada. Ainda tem 2 patches, ainda pode invocar mais. Tá bom? Bom, enfim, fica a sugestão aqui para vocês, se quem quiser printar isso aí, salvar. Mas a gente pode até conversar sobre os talentos heróicos, enfim, de alguma dessas classes. Eu não conheço todos, não joguei com todos. Então fica mais difícil para eu falar de todos eles. Com o tempo, quem sabe. Mas por hora a gente vai encerrando aqui esse primeiro vídeo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário. A gente vai cobrir o WoW Direct, começa amanhã. Lógico, não ao vivo, né? Mas a gente vai repercutir as notícias que vieram. Eu não estou esperando grandes coisas para o WoW para sair amanhã. Não tô. Acho que vai ter muita coisa de Warcraft, mas não do WoW especificamente. Porque já saiu bastante coisa. Acho que não tem porquê eles prometerem algo para, sei lá, março. Acho muito, muito longe para isso. Mas a gente vamos conversar sobre isso. O canal vai ter guias. Sejam bem-vindos a esse novo canal. Deixe seu like, seu comentário, se inscreve e, quem sabe, a gente se encontra por aí se aventurando em Azeroth. Forte abraço.